Olá, boa noite, queridos irmãos e amigos, trabalhadores de todos os centros espíritas do Rio Grande do Sul e do nosso imenso país que nos assistem nesse momento. Sejam todos bem-vindos. É com imensa alegria e gratidão em nossos corações que nos conectamos neste momento através dessa plataforma virtual para participarmos de uma atividade promovida pela área do atendimento espiritual no Centro Espírita da União Municipal Espírita de Santa Maria, situada no Rio Grande do Sul, onde teremos como expositora a nossa querida irmã Helena Bertoldo da Silva, que nos trará o tema Acolhendo com Jesus, o trabalhador da área do atendimento espiritual no Centro Espírita na atualidade. Então, neste primeiro momento, convidamos a todos para assistirem conosco o vídeo de divulgação do nosso 11º Congresso Espírita, promovido pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje, a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar. Para nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Um século de luz. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul foi edificada por homens e mulheres que plantaram as raízes do entendimento e juntos exemplificaram a influência amorosa do Espiritismo na sociedade. Por isso, em sua 11ª edição, o Congresso Espírita do Rio Grande do Sul hasteia a bandeira da união e da fraternidade. Em um evento 100% online, a Fergus convida todos para esta construção conjunta. Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, André Trigueiro, Denise Lino, Álvaro Crispino, Ana Tereza Camasmi, Sérgio Lopes, Sandra Borba e Gabriel Nogueira Salum apresentam painéis inspiradores para esta era de transformação social. E ainda, rodas de conversa, apresentações artísticas, congressinho e espaço jovem, nos dias 8, 9 e 10 de outubro. Transmissão pela Fergus TV e redes sociais. Acesse espiritismors.org.br e faça a sua inscrição. União e fraternidade. A nova ordem social. Diálogo e tolerância são as chaves que abrem as portas dessa jornada. Participarmos desse grandioso evento, né? Façam suas inscrições para ficarem registrados como participantes deste banquete de luz. Então, na sequência, convidamos o nosso querido amigo Rogério Anesi, atual presidente da União Municipal Espírita de Santa Maria, para que faça sua saudação e acolhimento a todos os nossos participantes. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, então, à nossa atividade da AIC. Os nossos trabalhadores dos nossos centros espíritas, da União Municipal Espírita de Santa Maria, os nossos trabalhadores de todos os centros espíritas do Estado e do país que nos assistem, nessa nossa grande família espírita, essa nossa grande família cristã. Agradecemos pela participação de todos e pelo trabalho desempenhado, né, pela nossa AIC de Santa Maria. Agradecemos a Helena Bertoldo pelo aceitado o convite de estar conosco nessa noite. Muito obrigado, Helena. Seja muito acolhida. Diz que fizesse uma boa viagem até Santa Maria. A Fátima,
né, e a Glória, em nome do AIC, e todos os trabalhadores, né, que se reúnem nas terças-feiras, né, dos nossos, uma vez por mês, para o trabalho da nossa atividade da AIC na UMI Santa Maria. Então, que sejam todos bem-vindos, acolhidos, e que possamos ter uma boa noite de trabalho sobre como nós atendemos com Jesus, né, que é a nossa, né, tarefa como espíritas, como cristãos, nesse momento e em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigada, Rogério. Em seguida, então, meus irmãos, realizaremos a leitura da mensagem Apacenta, que está no capítulo 19 da obra Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. E logo após, o Rogério, então, nos conduzirá na prece inicial. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está lá em João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao teu próximo, ao invés de vergastá-lo. Educa sempre, revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, queridos irmãos, com o nosso pensamento elevado ao Mestre, ao nosso Pai Celestial, que possamos nós, humildes trabalhadores, nessa seara, que possamos receber as inspirações que vêm do alto, dos espíritos amigos que nos acompanham, que possamos ser intuídos, que intua nossa irmã palestrante da noite, que possamos nós colher os frutos desse trabalho nessa noite abençoada. Pedimos também aos mentores dos nossos centros espíritas que estão conosco, que estejam nos intuindo e nos apacentando, nos conduzindo para o pasto da fraternidade universal e do trabalho com o Cristo. Assim, agradecidos, Pai, que pedimos mais uma vez que nos ilumine nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, agora, na continuidade da nossa atividade, passamos a palavra para a nossa irmã Maria da Glória, que nos apresentará a expositora da noite de hoje. Contigo, Glorinha.
É com imensa alegria, então, que apresentamos a nossa querida irmã Helena Bertoldo da Silva, de Canoas. Ela é funcionária pública aposentada da Prefeitura de Canoas. Também é voluntária do Departamento de Assistência Espiritual do Hospital Espírita de Porto Alegre e do Centro Espírita Leon Denis, também em Porto Alegre. Ela também é diretora da área do atendimento espiritual no Centro Espírita da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul e coordenadora da área do atendimento espiritual, também do CRESUL da FEB. Autora da Fergs Editora, no livro infantil A Menina que Venceu o Medo, e também no Espiritismo e a Pandemia, com o artigo Saúde Espiritual e Quarentena, o atendimento espiritual online. Eis aí a nossa expositora da noite de hoje. Com você, Helena. Boa noite, amigos da União Municipal Espírita de Santa Maria. Boa noite, amigos do Conselho Espírita da Quarta Região. É uma alegria muito grande estarmos juntos para refletirmos sobre o acolher neste momento turbulento que o planeta atravessa, caminhando de mundo de provas e expiações para um mundo regenerador, e já sentimos o despontar do amanhecer de uma nova era que já está neste horizonte. Então, vamos juntos, nesta noite, refletirmos o acolher com Jesus e o trabalhador da área do atendimento espiritual na atualidade. A doutrina nos ensina que Jesus, o divino amigo, vem nos chamando ao longo dos séculos para que possamos ser trabalhadores da sua vinha, morais do Cristo, através da reunião privativa de radiações, aquele grupo treinado em mentalizar, em vibrar, em irradiar, levando o seu melhor àqueles por quem o grupo ora, através do atendimento pelo passe e através do fomento, da sensibilização para que o evangelho seja implantado em todos os lares. Nós também somos discípulos, porque representamos os braços de Jesus na área do atendimento espiritual no Centro Espírita, a receber todos aqueles que chegam à casa espírita, a recebê-los com amor. E agora, o Centro Espírita abriu suas portas na dimensão virtual. E nós estamos aqui hoje, nesta palestra, nesta live, através da ferramenta Dimensão Virtual do Centro Espírita. Eu vou projetar alguns slides aqui, vou compartilhar e vamos juntos, ao longo desse compartilhamento, vamos refletindo sobre o nosso papel de apóstolos, discípulos do Cristo. Então, acolhendo com Jesus, o trabalhador da área do atendimento espiritual no Centro Espírita. Então, vamos fazer algumas reflexões. Para que acolher com Jesus? E aqui nós vamos trazer a fala de nossos amorosos benfeitores
E Manuel Filomeno de Miranda, na obra O Amanhecer de uma Nova Era, ele nos fala desse momento que a Terra está atravessando. Esse é um período de turbulência, como ocorre em todos aqueles em que se manifestam as crises para as mudanças que objetivam o progresso moral e a evolução do pensamento espiritual, exigindo muita prudência e reflexões nas ações. Então, é um tempo que exige a nossa prudência, a nossa calma, a nossa reflexão. E Filomeno continua ainda dizendo que vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária, sob todos os aspectos considerados. E o ser humano exausto bate às portas dos céus, suplicando o apoio, e a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão de que se tem permitido. Então, é um momento de dores, é um momento de desatinos, é um momento de turbulência. Parece que o caos se instalou, mas isso é só aparente, porque na realidade todos nós, homens velhos, que provocamos essa turbulência, esse aparente caos, estamos em fase de grande transformação. Estamos abrindo o nosso olhar para a mensagem do Nazareno. E ainda, Filomeno nos diz que de outras dimensões, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuir em benefícios dos seus irmãos da retaguarda no grande e decisivo momento em que poderão ascender com o amado planeta Mãe. E, nada obstante, a dúlcida presença do sublime Galileu mimetiza todos aqueles que o busquem e tentem vinculação com o seu amor inefável, ensejando alegria de viver e bem-estar em qualquer situação em que se encontre. A presença do Mestre se faz viva. E para encerrar essa fala de Filomeno, ele nos coloca uma coisa muito importante. O momento de turbulência mas diluem-se as sombras da ignorância. Embora persistam alguns desmandos do vandalismo de breve duração. E agora, meus amigos, atentemos para essa frase de Filomeno. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável. E em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Sim, é momento de dor, é momento da pandemia, é momento de crises políticas, mas o sol da nova era já está sendo filtrado no nosso horizonte de visão. Nunca houve tanta cooperação, tanta compaixão, tantas mãos estendidas àqueles que sofrem como neste momento. E o nosso campo de trabalho, qual é a nossa lavoura? O nosso campo de trabalho é a área do atendimento espiritual no centro espírita. E esse campo de trabalho tem a seguinte jurisprudência. O atendimento espiritual na casa espírita tem como proposta básica acolher as pessoas por meio de ações fraternas e continuadas, de conformidade com os princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, oferecendo aos que frequentam a casa espírita como atendidos ou atendentes o apoio, o esclarecimento, a consolação, a assistência espiritual e moral, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida, que por intermédio do Espírito de verdade nos diz. Então,
O Espírito de verdade é um dos nossos assessores nesta tarefa. E olha como ele se coloca. Eu sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações através do Espiritismo. Escutai-o, pois. Então, aqui está a nossa lavoura de ação. É nessa colmeia que nós, trabalhadores da área do atendimento espiritual no Centro Espírita, vamos laborar, vamos dar o nosso contributo, através de uma recepção eficaz, de um atendimento fraterno pelo diálogo, com escuta sensível, olhar sensível, fala sensível, através de uma explanação do Evangelho, levando o consolo da mensagem moral do Cristo, através da sensibilização para que as famílias implantem o Evangelho no lar. E esse trabalho nós fizemos em parceria com a área da família, através das irradiações que está personificada nas reuniões privativas de radiações. O Centro Espírita faz radiação, às vezes, antes da palestra, pós-palestra, são todas válidas e importantes. Mas estamos nessa colmeia, falando do nosso ponto da lavoura de trabalho, uma reunião privativa, com pessoas treinadas em vibrar e irradiar, para levar a luz e o consolo aos que sofrem, que irão receber as vibrações desse grupo em forma de ondas amorosas. E o atendimento pelo passe. Hoje, na era virtual, os centros espíritas temporariamente fechados, nós não estamos aplicando o passe. E surgiu uma vertente de passe virtual. Na obra basilar, na obra kardeciana, nas obras, a coleção da vida espiritual, Allan Kardec e a espiritualidade não falam em passe virtual. Quando essas vibrações são emitidas à distância, o nome não é passe virtual, o nome é irradiação. Quando as criaturas estão precisando de um passe, então, elas vão ser beneficiadas pelas vibrações à distância, emitida pela reunião privativa de irradiações. Por que acolher com Jesus? Nós ficamos nos perguntando. E aqui nós trouxemos a fala de almas nobres que se importam com a dor alheia. Primeiro, Emmanuel nos traz, lá no livro Socorro Oportuno, na lição Estude Viva. Por que acolher com Jesus? Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhe estenda o socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E também, amigos, atentem para a data desta mensagem.
Está lá em Viagem Espírita do ano de 1862, e em outras viagens de Kardec. Em 1862, Allan Kardec já falava no atendimento espiritual no Centro Espírita, já falava na necessidade do acolhimento, do atendimento fraterno. Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Não vale mais isso do que os lambris dourados? E lambri era uma madeira nobre usada para ornatos das residências, para decoração. Então, amigo, todo o bem que nós possamos ofertar, todo o acolhimento através da área do atendimento espiritual e de outras atividades do Centro Espírita vão servir para levar à luz, erguer os que estão caídos, arrancar um homem de suas paixões, e vão servir como prevenção nos suicídios. E nós somos os artífices dessa causa. Vamos estender a mão e vamos abrir a porta do Centro Espírita. Agora, no momento, a porta virtual, para que todos esses corações sofredores tenham acesso a essa luz do Evangelho. E a dimensão virtual vem, nesse tempo certo, nos trazer oportunidades de trabalho. Está lá em Orientação ao Centro Espírita, da FEB 2021, capítulo 11. A FEB editou esse livro concomitantemente ao acontecimento da pandemia e nos trouxe essa oportunidade fundamentada da dimensão virtual. Então, criar condições adequadas por meio de canais virtuais para estudar, vivenciar e divulgar a doutrina espírita nos seus aspectos científico, filosófico e religioso, sempre que possível, de forma integrada e de forma acessível. Então, a dimensão virtual nos propicia essa ferramenta. E nós ficamos nos perguntando, será que a gente pode fazer atendimento fraterno fora do Centro Espírita? Será que a gente pode fazer reunião de radiações fora do Centro Espírita? E vamos lembrar lá na introdução do livro Caminho e Verdade e Vida, Emmanuel já nos traz uma fala que é preciso que ela cale em nossos corações. O Cristo não estabelece divisórias entre o templo, que é o Centro Espírita, e a oficina, que é o mundo, nosso lar, nosso campo de trabalho, é todos os lugares. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. E ao longo dos séculos, amigos, nós estamos caminhando e colocando o Cristo, o Evangelho, a sua mensagem apenas no templo. Mas é importante que ela esteja em todos os lugares mesmo. E hoje nós sentimos, como atendimento fraterno, a necessidade de higienizar o nosso ambiente doméstico, porque é de uma sala como esta que vos falo, na casa que eu resido, que ofereceremos o atendimento fraterno online. Há uma necessidade de abrir esse atendimento
numa reunião como essa, em videoconferência, com a coordenação do atendimento fraterno, com os outros atendentes que estão escalados por dia, a necessidade de vigiarmos os pensamentos em nosso lar, a necessidade de olharmos com mais respeito, tolerância e indulgência a nossa família, a necessidade de fazermos o evangelho no lar, porque assim nós estaremos contemplando a proposta do Cristo entre o templo e a oficina. E nosso lar é um espaço de oficina. E quanto mais elevarmos o vibratório desse lar, mais terá eco em nós todos os trabalhos que estaremos fazendo para atender os corações sofridos. Como acolher com Jesus? Como é que Jesus acolhia? Vamos lembrar disso. Para acolher com Jesus, Helena e meus amigos, há necessidade de preparação, há necessidade de testemunho para que possamos acolher com Jesus. Então, vamos refletir um pouco. E lá, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 27, no item 301, Kardec nos traz: estudai, comparai, aprofundai, incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quererias chegar à verdade quando tudo interpreta segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais como grandes ideias? Então, para acolher com Jesus, um dos primeiros passos é estudar, comparar, aprofundar. É sairmos do nosso ponto de vista. Por quê? O nosso ponto de vista não consola, mas o conteúdo doutrinário consola. O Evangelho de Jesus consola. E nós trouxemos aqui algumas ferramentas de trabalho e colocamos aqui 3 dos nossos norteadores da área do atendimento espiritual. Tem outros. Então, nós temos o livro marrom, que é o Atendimento Espiritual no Centro Espírita, que deu origem ao livro do meio, Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita, a qual nós chamamos de OPAEC, e o nosso livro Orientação ao Centro Espírita, que era verdinho, lembram? Agora, meus amigos, ele está reestruturado, organizado, remodelado e traz esse capítulo 11 dentro do qual nós estamos viajando. Dimensão virtual no Centro Espírita. Então, e também nós trouxemos aqui o plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, 2018, e é válido até 2022. Ele já está em processo de reestudo no Conselho Federativo Nacional. E o plano de trabalho nos traz a necessidade da importância de assegurarmos a formação continuada dos trabalhadores e das lideranças espíritas em todas as atividades doutrinárias, assistenciais, administrativa, de gestão e unificação. E também a importância e a necessidade de nós, gestores espíritas, coordenadores da área, elaborarmos um plano de ação de formação continuada desse trabalhador. E também estimular nesse trabalhador o autoconhecimento e o relacionamento interpessoal
dos trabalhadores espírita, buscando a união e a confiança pela convivência fraterna, indispensáveis à realização das tarefas. Então, para trabalhar, servir, estender a mão, é preciso conhecer. O conhecimento nos vem através do estudo, da reflexão, da busca de vivência, e também é preciso trazer esse conhecimento para o nosso relacionamento interpessoal, que ele seja feito dentro de uma convivência fraterna. E aqui no livro Vinha de Luz, no capítulo 124, Emmanuel nos traz uma fala. Os aprendizes da Boa Nova somos nós, constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, agora que vem o melhor da fala, meus amigos, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre. Então, expressa a necessidade de vivência evangélica para o nosso serviço. E vamos lembrar a alma-luz Alcione, no romance Renúncia, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, lá na parte 3, Testemunhos da Fé, onde Alcione nos diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, a necessidade de nós buscarmos esse quarteto, conhecer, meditar, sentir e viver o Evangelho do Cristo. Então, e aqui nós trouxemos um ciclo que não é vicioso esse ciclo. Esse ciclo é um ciclo virtuoso. Tomar um pouquinho d'água. Então, a mensagem do Cristo deve partir do nosso coração, atingir a nossa família, da nossa família atingir o centro espírita e do centro espírita atingir a humanidade inteira. E depois o ciclo vai se fazendo no coração, no lar, no centro espírita, na humanidade inteira. E para servir o Cristo, a necessidade de testemunho. E o testemunho é solitário. E aqui nós temos duas escolhas, a porta estreita e a porta larga. E o Evangelho nos diz, no capítulo 18, item 3 e 5, é uma fala de Mateus no seu Evangelho, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz. Para estarmos juntos, refletindo nessa palestra, entramos pela porta estreita, deixamos o nosso lazer, os nossos afazeres, e estamos aqui juntos, num período de 1 hora e alguns minutos, refletindo sobre a mensagem de Jesus. É preciso vencer os apelos do mundo. Sabe aquela vontade de que dá quando as pessoas postam uma coisa nas mídias sociais que nos agradam, aquela vontade de guerrear no Facebook, de dar uma resposta à altura? Isso é porta larga. Não. Nós vamos entrar pela porta estreita e vamos calar. Não gostamos? Não vamos curtir. Gostamos?
Vamos curtir. Então, entrar pela porta estreita é vencer os apelos do mundo. E aqui no Pão Nosso, capítulo 173, como testemunhar? O testemunho é solitário. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhos em toda parte. Nós somos os auxiliares desse processo. Primeiro foi os 12, como a gente viu. Depois foram os 70, algumas literaturas trazem 72, que iam em duplas. Depois foram os 500 da Galileia. E hoje somos todos nós. Então, como testemunhar? É indispensável a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos que sejam. Então, nós vamos obter as bênçãos do alto, nós vamos orar para agradecer, orar para louvar, orar para pedir, mas há uma necessidade que a nossa prece seja ativa, que a gente execute os nossos deveres no nosso silêncio de testemunho, por mais dolorosos que eles sejam. E no capítulo 20 do mesmo Pão Nosso, Emmanuel nos fala que ninguém se engane nas estações de falta ou repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Então, como trabalhar? Dando conta daquelas competências que a vida nos chamou. E não é só no movimento espírita, é no nosso lar, na nossa família, na nossa sociedade. E nós buscarmos o autoconhecimento, buscarmos a iluminação, através de, a cada dia, de passo em passo, irmos vivenciando as lições do Evangelho. E assim estaremos atendendo Cristo diariamente. E a solidão do testemunho. O testemunho é sempre solitário. Jesus orava no monte sem a presença dos companheiros. Recorreu muita vez ao deserto, orou no horto, aparentemente sem ninguém, e embora houvesse 3 cruzes no Calvário, uma só era dele, porque as outras pertenciam aos ladrões, aos nossos irmãos ladrões. Vamos lembrar de Paulo de Tarso. Ele foi sozinho no testemunho. Ainda Saulo de Tarso, com a comitiva, se dirigia a Damasco para prender Ananias, e ele testemunha a presença viva de Jesus na estrada de Damasco. O testemunho dele foi solitário. Os amigos, a caravana, ninguém viu. E ele vê os céus se rasgarem, e aparece, nimbada de luz, a figura majestosa de Jesus. Jesus se identifica, Jesus questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando Saulo pergunta quem és, ele se identifica como mestre. E Saulo tem o maior insight da vida daquele servidor fiel do império, que já era destinado a ser o vaso escolhido de Jesus. Senhor, que queres que eu faça? E Jesus pede que ele entre na cidade e lá será dito o que ele deve fazer. Então,
essa pergunta é importante que a gente faça para o mestre: Senhor, que queres que eu faça? E o caminho desse trabalho da área do atendimento espiritual, o caminho desse testemunho, é esse o caminho para o necessário burilamento: trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. Nos fala Emmanuel em Ceifa de Luz, no capítulo 14. Então, amigos, é muito natural que nós peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entrementes, entretanto, porém, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem. Nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Está no Fonte Viva, capítulo 88. E vamos lembrar aqui, o Chico, quando entre nós, sempre fazia referência, quando nos queixávamos dos nossos estados de sofrimento, e ele dizia que nós estamos no lugar certo, com o familiar certo, na tarefa certa, com as situações mais certas para o nosso aprendizado e o nosso crescimento moral. Então, vamos unir os nossos esforços e a nossa cooperação. E vamos lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor vos dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E o momento é de servir, o momento é de aplainar as nossas arestas. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar. E Jesus conta conosco. Há muita dor no mundo a ser consolada, a ser orientada. E lembrando uma fala do Evangelho: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. É momento de multiplicarmos os talentos. É momento de levarmos a luz através da área do atendimento espiritual no Centro Espíritas. É momento de sacrificar o nosso ponto de vista. E nós não estamos sós. É importante lembrar que lá na questão 1 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? Os Espíritos respondem: causa primária de todas as coisas, criador do universo. Nós não estamos sós, Deus está conosco. Kardec pergunta aos espíritos se teria um modelo, um guia para nos orientar nessa empreitada de renovação. E os espíritos respondem com uma única palavra, logo após a pergunta de Allan Kardec. Abre travessão de resposta, abre aspas, e eles escrevem a palavra Jesus. Jesus está conosco. Então, nós não estamos sós na empreitada.
É preciso lembrar que Deus deita o seu olhar sobre nós. E Deus não quer destruir a raça humana. Ele nos oportuniza a renovação através do bem-obrar, através do estender a mão. E nós estenderemos essas mãos através do atendimento espiritual no Centro Espírita. Então, vamos observar as nossas parcerias. Deus, nosso Pai Criador. Jesus, modelo e guia. Ismael, que cuida do Brasil e desfralda a bandeira. Deus, Cristo e caridade. Então, amigos, deixemos brilhar a nossa luz. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Está lá, essa fala de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 16. Então, a nossa mais sincera gratidão a todos e gostaríamos de deixar como mensagem um desejo de virtude para todos nós. E eu pediria que o nosso querido irmão Virgílio, da TI, da UMI Santa Maria, projetasse para nós o vídeo, a música, a letra da música Caridade. Eu desejo a todos os trabalhadores da União Municipal Espírita de Santa Maria, ao Conselho Regional Espírita da 4ª Região, ao nosso irmão Rogério Anese, a Glória, a Fátima e o Virgílio que iniciaram conosco, e a todas as lideranças desse CRE, que essa virtude renasça em nossos corações, brote em nossos corações. Eu peço que o Virgílio compartilhe o vídeo e depois eu retorno a palavra para a Fátima. Virtude completa, desenho do amor. Uma flor aberta, um oásis na dor. A segurança para quem não quer cair no vale angustiante das lamentações, na paralisia convida a seguir. Levanta e consola fazendo sorrir. Traz a luz cantando a canção do amor, fonte inesgotável de vida. A caridade é luz a ser seguida. Será preciso se entregar à emoção, nutrir com a bondade o coração, beber a indulgência, respirar perdão, ir além em favor de alguém. Virtude completa, desenho do amor. Uma flor aberta, um oásis na dor. A segurança para quem não quer cair no vale angustiante
corações. Na paralisia convida a seguir. Levanta e consola fazendo sorrir. Traz a luz cantando a canção. Seguida será preciso se entregar a emoção, nutrir com a bondade o coração, beber a indulgência, respirar favor de alguém. Então, Fátima, te devolvo a palavra. Obrigada, Helena. Então, meus amigos, depois de ouvirmos esta explanação maravilhosa, né, esses esclarecimentos abençoados, que com certeza nos motivaram a seguirmos as nossas tarefas, acolhendo com Jesus a todos os irmãos de caminhada que aportam em nossos centros espíritas, não é mesmo? Então, fica a nossa gratidão à nossa companheira, a nossa querida amiga Helena, né? Por todos esses esclarecimentos e pelas profundas reflexões trazidas para o nosso aprendizado, né? Receba o nosso carinho, o nosso sentimento de gratidão pela sua generosidade, de compartilhar conosco os seus conhecimentos, minha amiga. Muito obrigada mesmo. Então, nós passamos, agora, neste momento, convidamos novamente o nosso irmão Rogério para fazer os agradecimentos e as considerações finais. Então, boa noite. Obrigado, Helena, né? Muito instigante nesse momento que nós vivemos, né? Essa nossa reconexão, essa aproximação que nós devemos ter, e como tu disseste, a nossa higiene mental, né, para as nossas irradiações. Nós somos pensamento, e moldar esses pensamentos ou limpá-los, né, no máximo que nós pudermos nas nossas imperfeições, isso nos torna atendentes, né, e acolhedores aos nossos irmãos. Agradecemos a todos os que estiveram conosco nessa live, né? Eu estive acompanhando o chat em algumas, né, de outras cidades, outras UMES, né, todos convidados, os nossos irmãos e companheiros da UME Santa Maria, dos Centros Espíritas que se representaram aqui nessa noite, se identificaram. Nosso trabalho de unificação e o nosso trabalho, então, de aproximação e de união se dá através, então, dessas mídias virtuais, né, desse momento que nós vivemos. Obrigado, Helena, obrigado, Isa, pela proposta que foi acolhida, né, naquele momento, né, de trazer a Helena para essa fala tão importante. E a Maria da Glória, né, que é a nossa coordenadora adjunta, né, do AIC Santa Maria. Queria também agradecer a ACOM, né, de Santa Maria, né, ao nome do Virgílio e os outros trabalhadores que tiveram, a Fernanda, né, deu uma chegadinha aqui com a gente, dizer que essa oportunidade, então, nos trouxe muito contentamento, muita alegria e a certeza de que nós não estamos sozinhos. O Mestre está conosco sempre, né? Obrigado, Helena. Leva o nosso abraço a todos os nossos irmãos de Canoas, Porto Alegre e Laga Félix. Logo, logo nós estaremos lá, né, nós fazendo uma visita presencial. E uma boa noite a todos.
Então, para encerrarmos, né, essa nossa atividade, após os agradecimentos todos realizados, passamos a palavra para a nossa irmã Maria da Glória, que nos conduzirá na nossa prece de encerramento. É contigo, Glorinha. Então, queridos amigos, queridos irmãos, unidos no mesmo ideal, unidos na mesma proposta de Jesus, unidos pelo coração e pelo sentimento neste momento, queremos agradecer ao Criador pela oportunidade sublime de recebermos os grandiosos ensinamentos de fortalecimento, para nos prepararmos para as tarefas que o Cristo nos confiou. Assim, queremos depositar a nossa gratidão a toda a equipe espiritual da nossa federativa e de todas as casas aqui representadas na noite de hoje. No nosso apelo, ainda, de aprendizes desta hora de transição, rogando a toda esta equipe que possa esparzir a todos os trabalhadores do atendimento espiritual do Centro Espírita, as suas bênçãos, para que tenhamos a todos o bom ânimo, a alegria, a abnegação, que possamos dar sempre o nosso testemunho, Senhor, em prol da tarefa de acolher, de consolar, de orientar, de esclarecer em teu sagrado nome. Nos escolheste, Senhor, como teus instrumentos na terra neste momento de tanta dor. Então, a nossa rogativa, que a toda esta equipe, em teu nome, abençoe, ilumine, fortaleça cada um dos trabalhadores dessa hora. E em teu nome, e em nome de toda a equipe desses benfeitores incansáveis que nos assistem, nos amparam e nos dirigem, damos por encerrado a atividade da noite de hoje. Mas que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneça com cada um que esteve, que está, e mesmo aqueles que não estiveram, que recebam da mesma forma todas as vibrações e as bênçãos deste momento. Muito obrigado por tudo e que assim seja.